Saudamos todos os irmãos, irmãs, amigos e amigas com a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma vez mais, aqui estamos para juntos estudarmos a Bíblia. Somos gratos a Deus por este dia, por este momento que Ele nos permite ter. E pedimos que o Espírito Santo esteja presente conosco para nos dar entendimento. Agradecemos a todos vocês, onde quer que se encontram, que estudam conosco a Bíblia a cada dia, vocês que compartilham os estudos e vocês que oram pelo canal Hora Tranquila. Nós agradecemos as orações de cada um de vocês. Também nós agradecemos a vocês que nos escrevem, dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Marcilene, que é de Diamantino, em Mato Grosso. Emílio Wagmacher Neto é de Sobreiro, Laranja da Terra. Silvia Helena é de Cambuí, Minas Gerais. Lali Pereira é de Vitorino Freire, no Maranhão. Maria Valdenira é de Campinas, São Paulo. E o missionário Peralta é de Los Cedrales, no Paraguai. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, uma vez mais nos encontramos diante da Tua presença, agradecidos por tudo que fazes por cada um de nós, por este dia de vida, por estes momentos que temos para estudar a palavra, e suplicamos mais uma vez a presença do Teu Espírito Santo para abrir a nossa mente, nos dar entendimento e nos ajudar, Pai, a vivermos estes princípios em nossa vida. Pedimos que estejas com cada um que acompanha conosco os estudos a cada dia. Todos têm problemas, lutas, dificuldades, necessidades. Tu conheces, Pai, cada pessoa onde quer que se encontra. Derrame sobre eles as Tuas bênçãos, dê vitórias, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar falando a respeito desta opção que Deus nos dá de escolhermos a vida para que possamos viver. Nós queremos lembrar que ontem nós estivemos aqui falando que este mandamento que Deus nos deixou, essas orientações, esta opção não é difícil de cumprir. O que nós precisamos é abrir mão daquilo que nós gostamos de fazer e que não nos levará para a vida eterna. Se nós continuarmos vivendo a nossa vida espiritual como temos vivido, uma vida desleixada, uma vida onde nós queremos somente satisfazer os nossos prazeres, nós estaremos caminhando para a morte eterna. Mas Deus, Ele é misericordioso, Deus, Ele continua nos chamando, Deus continua atrás de cada um de nós, como Ele foi atrás de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Depois que eles pecaram, Deus disse: onde estás? Onde nós estamos, irmãos, na nossa vida espiritual? Temos crescido dia após dia ou temos estagnado, não temos crescido, temos regredido ao invés de crescer? Lembrem-se que uma planta, para que ela possa crescer, é necessário o quê? Uma terra bem adubada, uma terra que tenha umidade, né? Que a planta possa se desenvolver. Se nós plantarmos qualquer muda que seja de planta e deixarmos a sua própria sorte, por certo, ela não se desenvolverá, ela não irá crescer e ela irá morrer. Assim é a nossa vida espiritual. Precisamos adubar com a palavra de Deus, precisamos regar com a presença do Espírito Santo em nossa vida, cuidar da nossa vida espiritual, amar o nosso semelhante, aí nós estaremos crescendo. Nós sabemos que quando nós estamos procurando crescer espiritualmente, nós estaremos sempre prontos a prestar adoração ao nosso Deus. O nosso Deus, Ele precisa ser adorado e não os ídolos que às vezes nós colocamos em nossa vida. Pessoas que nós achamos que é o máximo, cantores, mesmo cantor evangélico cristão, pregadores ou programas de televisão. Quando nós colocamos algo como ídolo em nosso coração, uma novela, como é que nós vamos estar adorando a Deus se nós temos outros ídolos, outros deuses em nossa vida? Nós sabemos que o nosso Deus, Ele nos criou para que nós possamos adorá-lo, para que nós possamos exaltar o seu nome. E foi isso que Deus pediu
ao povo de Israel quando tirou do Egito que eles deveriam adorá-lo. E nós, quando aceitamos a Jesus, também estamos tomando uma decisão de adorar a Deus, o Senhor Jesus, como nosso único Senhor. E então, o povo de Israel, eles estavam vivendo em meio a nações pagãs, que adoravam outros deuses. E o povo de Israel, então, começou a se misturar com essas pessoas de outras nações e começou a praticar os mesmos atos que eles praticavam, adorar imagens, adorar deuses pagãos, adorar outra coisa que não era o verdadeiro Deus. E então, Deus disse, lá em Deuteronômio 32, verso 39, vejam agora que eu, sim, eu sou Ele, e que não há nenhum Deus além de mim. Quando Deus, lá no Monte Sinai, deu os mandamentos para o povo de Israel, ele começou assim, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Eu sou, não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Porque Deus sabia que a tendência humana é se afastar dele, que é o Criador de todas as coisas. Quando nós lemos aqui, em Deuteronômio capítulo 4, no verso 19, diz assim, e quando olharem para o céu, e virem o sol, a lua e as estrelas, todo o exército do céu, não caiam na tentação de prostrar-se diante deles e adorá-los. O Senhor seu Deus os deu a todos os povos da terra. Então existem pessoas que adoram o sol, a lua, as estrelas, adoram imagens feitas de pau, de pedra, de gesso, não importa de quê. As pessoas se prostram diante dessas coisas, sendo que elas não podem fazer nada por nós. Deus, ele é o Criador de todas as coisas, somente ele deve ser adorado. E quando lemos em Deuteronômio capítulo 8, no verso 19, nos diz assim a palavra de Deus. Uma coisa, porém, eu lhes garanto, se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus e seguirem outros deuses adorando-os e curvando-se diante deles, certamente serão destruídos. Porque o povo de Israel sempre passava por momentos difíceis, perseguidos por outras nações, derrotados por outras nações, porque eles se afastavam de Deus e adoravam outros deuses, está escrito aqui. É por isso que eles sofriam tanto. Se eles permanecessem fiéis, obedientes a Deus, Deus cumpriria o que ele disse, que nós estudamos ontem, que era condicional, se. Então, o povo de Israel passou por tantos problemas e por tantas derrotas, porque eles se afastavam de Deus e buscavam outros deuses. Também nós lemos em Deuteronômio, no capítulo 11 e no verso 16, Deuteronômio 11, verso 16, nos diz assim, mas tenham cuidado, não deixem seu coração ser enganado, levando-os a afastar-se do Senhor e a adorar outros deuses. Tenham cuidado. Temos nós tido cuidado na nossa vida espiritual de estar adorando somente o nosso Deus, prestando culto a Ele? Ou temos, durante a semana, os dias de trabalho, feito a nossa vontade, ido em busca dos nossos interesses, dos nossos prazeres e esquecido da adoração a Deus? Deus, ele precisa ser adorado todos os dias, não somente um dia na semana. Muitas pessoas dizem assim, hoje eu vou adorar a Deus. Quer dizer, durante os outros dias da semana não estava adorando. A nossa vida tem que ser uma vida de adoração, é um estilo de vida, adorar a Deus. Em tudo, em nosso trabalho, em nossos afazeres, em nosso estudo, em nossas palavras, nos nossos negócios com as pessoas, a nossa vida tem que ser uma vida de adoração a Deus. E não somente dizer assim, hoje eu vou adorar a Deus, quer dizer, durante os outros dias não estava adorando. Então, o que está dizendo aqui a palavra de Deus, capítulo 11, verso 16, tenham cuidado. Não deixem seu coração ser enganado, levando-os a afastar-se do Senhor e a adorar outros deuses. Também, em Deuteronômio 30, no verso 17, diz assim, se contudo o seu coração se desviar e vocês se recusarem a ouvir, se forem levados a seguir e adorar outros deuses, se
Tá vendo? É condicional. Se, contudo, o seu coração se desviar. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, muito cuidado com a nossa vida espiritual. É uma questão de adoração. Nós sabemos que Satanás, ele também quer ser adorado. E quando lemos em Apocalipse 13, fala aqui de uma besta que saiu do mar. Essa besta, ela quer adoração para ele, é um poder. Besta quer dizer poder. E nós vemos o que está acontecendo nestes últimos dias, estes encontros de líderes mundiais que estão trabalhando em prol de um dia para poder parar todas as coisas, para descansarem a terra. Estão usando a ecologia como um subterfúgio, como um pano, né, de fundo para cobrir o real interesse. O que eles querem fazer é mudar o dia que Deus deixou para adorá-lo, um dia separado, santificado, para um outro dia da semana. E isso está diante de nós, vai acontecer muito em breve. Então leia aqui Apocalipse 13, você vai ver essa besta que surgiu do mar, esse poder. Mar que simboliza povos, nações, muita gente. E então, este poder está trabalhando para que seja implantado um dia para se descansar, para ter o encontro com a família, sendo que Deus já deixou esse dia estabelecido, que é o 7º dia da semana. E quando nós lemos também em Apocalipse 14, versos de 6 a 12, nós encontramos ali a mensagem dos 3 anjos: temei a Deus e dai-lhe glória. Este é o evangelho eterno que Deus deixou para cada ser humano: temer a Deus, adorar a Deus e dar-lhe glória. Nós não deveremos adorar outro poder, nós não deveremos adorar outras coisas a não ser o nosso Deus. Se você tiver oportunidade, leia Apocalipse 13 e também Apocalipse 14, versos de 6 a 12. Você vai ver que o evangelho eterno é o evangelho do amor de Deus por cada ser humano e que é o evangelho que nós deveremos prestar adoração a Deus e não a outras coisas ou pessoas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Voltaremos novamente amanhã, se Deus nos permitir. Nós queremos lembrar a todos vocês que a palavra de Deus, ela é eterna. E Jesus orou em João capítulo 17, verso 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que Deus nos abençoe.